Leitura do Evangelho conforme João 15, 26 a 27, depois 16, 4 a 15. Quando, porém, vier o Consolador, que eu vos enviarei da parte do Pai, o Espírito da verdade que dele procede, esse dará testemunho de mim, e vós também testemunhareis, porque estás comigo desde o princípio. Ora, estas coisas vos tenho dito para que, quando a hora chegar, vos recordeis de que eu vô-las disse. Não vô-las disse desde o princípio, porque eu estava convosco. Mas agora vou para junto daquele que me enviou, e nenhum de vós me perguntou: para onde vais? Pelo contrário, porque vos tenho dito estas coisas, a tristeza encheu o vosso coração. Mas eu vos digo a verdade, convém-vos que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá para vós outros. Se, porém, eu for, eu vô-lo enviarei. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Do pecado, porque não creem em mim. Da justiça, porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo, porque o príncipe deste mundo já está julgado. Tenho ainda muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Quando vier, porém, o Espírito da verdade, ele vos guiará a toda a verdade, porque não falará por si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará as coisas que hão de vir. Ele me glorificará, porque há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Tudo quanto o Pai tem é meu, por isso é que vos disse que há de receber do que é meu e vô-lo há de anunciar. Lâmpada para os nossos pés é a palavra de Deus e luz para guiar os nossos caminhos. Amém. Fiquemos à vontade. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam conosco. Amém. Qual barco singra vai pelo mar, a igreja do Senhor. Eternidade o alvo é, que indica a direção. É a letra de um hino. Um barco. Assim é a igreja do Senhor. Um barco. Um barco que enfrenta tempestades duras. Igreja que enfrenta longas distâncias. Igreja que atravessa o mar com coragem, ousadia e fé. E Jesus disse: nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Assim prometeu Jesus Cristo. Barcos grandes, navios. Foram neles que vieram para o Brasil as primeiras famílias luteranas. Com coragem, ousadia e fé, atravessaram o Oceano Atlântico. Vieram da Europa para as nossas terras, mas não foi fácil. Houve perdas. Houve quem nasceu durante a travessia no navio. Houve quem faleceu durante a travessia e precisou ser sepultado no mar. Houve também muito sofrimento. Pastor, professor e historiador Martin Dreja diz que na viagem de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro, para São Leopoldo, no Rio Grande do Sul, o capitão do navio decidiu guardar a comida para vender e ganhar um dinheirinho em Porto Alegre. E por causa disso, muitas pessoas, famílias luteranas, faleceram por causa desse descuidado. Que difícil travessia, que triste ambição, que terrível sofrimento. E quando chegaram aqui em São Leopoldo, não havia a estrutura prometida por Georg Anton von Schaeffer, que foi lá na Alemanha fazer uma campanha dizendo que quando eles chegariam aqui, estaria tudo às mil maravilhas para os receberem. Não havia casas, não tinha escolas, não havia estradas, não havia cemitérios para sepultar os mortos. Os luteranos recém-chegados nem mesmo eram considerados cidadãos. Quanta dificuldade! Já não bastasse sobreviver à dura travessia do Oceano Atlântico, agora era necessário sobreviver diante do nada. Contudo, a maior ferramenta eles tinham:
Qual era? 99% dos imigrantes eram alfabetizados. Fruto daquilo que Martinho Lutero implantou na Alemanha no século XVI, de que todos os meninos e meninas têm direito à educação. Sabiam ler, escrever, sabiam fazer contas, trouxeram técnicas agrícolas que aqui não havia, aqui ainda se usava arado de madeira, eles começaram a trazer os Schmidt, os ferreiros, começaram a trazer o ferro, e assim foram superando as dificuldades. E no mais era necessário começar tudo do zero. Árvores precisavam ser derrubadas. E como é que a gente faz um caminho para chegar a algum lugar? A gente abre uma picada. Abrem-se as picadas. Neste momento, o vizinho ajuda vizinho. Um ajudava a construir a casa do outro. Um ajudava lá na roça do outro. Solidariedade. Solidariedade foi a chave para um futuro sólido após um começo difícil. Essa palavra que agora, neste momento, também é tão importante. E tem um provérbio, ele é em alemão, mas eu vou traduzir ele para o português. Aliás, traduzir não, porque eu não sei alemão, né? Mas eu consegui a tradução. Ele diz assim: a primeira geração que veio encontra, alguém sabe? Tod, morte. A segunda geração tem Not, necessidades. E a terceira geração tem Brot, pão. A primeira geração tem Tod, morte. A segunda geração tem Not, necessidade. E a terceira geração tem Brot, pão. Foi com solidariedade que conseguiram terrenos para os cemitérios, sempre lembrando que as pessoas falecidas são sepultadas na direção do nascer do sol, que simboliza a esperança, a luz, a ressurreição. Foi com solidariedade que foram erguidas as primeiras escolas, que não raro nos finais de semana serviam de espaço para o Gottesdienst, o culto. Foi com solidariedade que os imigrantes uniram forças, recursos e talentos para construírem os seus templos, que até 1888 não podiam ter torres ou sinos porque não era permitida a outras igrejas. Na condução dos cultos, primeiro os pastores colonos, aquele dos imigrantes que tinham um pouco mais de conhecimento, mesmo não tendo estudado teologia, era escolhido para ser pastor e fazia um bom trabalho. Os pastores vindos da Alemanha traziam contigo a liturgia prussiana do Kaiser, o imperador Frederico Guilherme III. E por mais de 150 anos, essa forma de culto que nós usamos hoje foi a liturgia oficial do culto luterano no Brasil. 200 anos de presença luterana no Brasil. Quero destacar isso, foi com solidariedade que chegamos até aqui. Sim, primeiro Tod, depois Not, depois Brot. O barco da fé resistiu porque seus tripulantes se uniram. E hoje, se a tripulação que está nesse barco, que é a Igreja do Senhor, não se unir, o barco corre o risco de afundar. O hino diz assim, o hino do nosso inário: qual íntegra tripulação a Igreja deve estar, pois desunidos estarão muito sós em alto mar. Se cada um em seu lugar cumprir o seu dever, o alvo certo irá chegar o barco sem temer. Viaja a tripulação unida em fé e amor, pois sabem-se guiados por bom navegador. Claro, obviamente, nem tudo foi perfeito, a história tem suas marcas de sofrimento. Em nossas terras, o Morro Ferrabras também assistiu a uma guerra sanguinária. Sim. E o que aconteceu no Morro Ferrabras, na verdade, se você olhar as poucas famílias que tinham aqui, algo assustador. De repente, irmão está matando irmão. E agora não estou falando irmão simbólico, estou falando irmão de sangue. Porque um irmão estava aqui no centro, o outro irmão se filiou ao movimento Mucker, e de repente irmão mata irmão, e os dois lados fazem isso. De repente primo está matando primo.
De repente, parente está atacando parente. Foi uma guerra assombrosa. Ódio que, gestado ao longo de meses, gerou a violência de fato. Isso também aconteceu e, por mais que dói, não dá de jogar isso debaixo do tapete como se não tivesse acontecido nada. Queridos irmãos, queridas irmãs, e aqui chegamos nós. Aqui estamos nós. Aqui completamos 200 anos de presença luterana no Brasil. Somos Igreja de Jesus Cristo. Nosso fundamento é Cristo, somente Cristo. Na leitura devocional da Bíblia, na pregação pública da palavra e na administração dos sacramentos, batismo e santa ceia, temos resistido. O barco tem resistido às tempestades dos novos tempos. E tenha certeza, preciso dizer isso, de que quando a igreja abandonar a leitura devocional da Bíblia com a oração, de que quando a igreja abandonar a pregação pública e correta da palavra de Deus, e de quando a igreja abandonar a administração correta dos sacramentos, batismo e santa ceia, tenha certeza que o dia em que isso acontecer, que quando esse dia chegar é o fim da comunidade. Quando a palavra não for mais pregada como ela é o fim da comunidade, mas não da igreja. Porque nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja. Dos 200 anos de presença luterana no Brasil, 43 anos são nossos. Quase um quarto são os anos da história desta comunidade Vida Nova. Nós fazemos parte desta história. 3 de maio, nossos sinos tocaram por 20 minutos, lembrando disso e anunciando a quem queira e a quem não queira ouvir, que nós somos parte desta história. É a nossa história. Esta é a obra de Deus. E hoje é dia de Pentecostes. A igreja nasce de Pentecostes quando o Consolador prometido desceu ao mundo. É no momento de Pentecostes que nasceu a história da igreja. História da qual estamos todos os dias integrados. É a nossa história. O evangelho foi espalhado por todo mundo conhecido da época. A igreja cristã enfrentou duras perseguições por parte do Império Romano. Parecia que o barco ia afundar. Mas nem as portas do inferno prevalecerão contra a igreja de Jesus. E como disse Tertuliano, um cristão do primeiro século, pai da igreja, o sangue dos mártires é a semente da igreja. O sangue dos mártires é a semente da igreja. Isso só pode ser obra do Espírito Santo. O Espírito Santo que continua presente na igreja. É o Espírito Santo quem convence a nós que Jesus Cristo é o Senhor. É o Espírito Santo quem convence os seres humanos dos seus pecados e da necessidade de arrependimento. É o Espírito Santo quem impulsiona a igreja na sua missão de testemunhar Jesus, pois a função do Espírito Santo principal é glorificar Jesus. Ele é o Espírito da verdade. Onde está o Espírito Santo de Deus, ali não há mentira. É o Espírito que revela a nós o ensinamento correto da palavra de Deus. É o Espírito Santo quem dá o discernimento daquilo que é errado, daquilo que é certo. É o Espírito Santo quem revela às nossas almas que Cristo é o Salvador. Queridos e queridas, e agora enfrentamos uma nova crise. Chuvas torrenciais. Aquelas gotinhas que a gente gosta de ouvir para descansar, dormir, agora incomodam. A gente escuta aqueles pingos de chuva e pensa logo, mas está chovendo de novo, não para de chover, nem com o frio, não para de chover. Gotas que incomodam, som geralmente agradável, mas que no momento cansamos de ouvir. E temos visto seres humanos sendo resgatados dos telhados, barcos, novamente, barcos que incansavelmente buscam pessoas, a dignidade humana, mas deixa eu dizer também, assim como a arca de Noé, os animais não podem ficar para trás. Eles também têm sua importância. E de repente vemos em um telhado um cavalo resistindo há dias, cercado pelas águas.
Cavalo caramelo que se tornou o símbolo de resiliência, resistência e força. Quando é que as pessoas poderão andar novamente nas coxilhas, sentindo as flechilhas das ervas do chão, e ter os pés roseteados de campo, e cantar fazendo versos desta natureza sem par? Novamente, com solidariedade. Solidariedade. É o meu Rio Grande do Sul, céu, sol, sul, terra e cor. Diz junto comigo, onde tudo que se planta cresce, e o que mais floresce é o amor. O que mais floresce é o amor. Que em meio à dificuldade, o amor seja a planta que mais floresce em nosso solo gaúcho. Que nenhum tipo de divisão sufoque as sementes do amor. É tempo de união, que as sementes plantadas cresçam e deem muitos frutos. Com solidariedade, o Rio Grande do Sul vai ser reconstruído. Com o impulso do Espírito da vida, doaremos e continuaremos doando da nossa vida até que todos tenham vida em abundância. Com bravura, coragem e esperança, o barco chamado Rio Grande do Sul vai passar por essa tempestade. Que nossas memórias nunca esqueçam que é a solidariedade quem vai nos salvar neste momento. Que nossas memórias nunca esqueçam que desconhecido ajudando o desconhecido é o que está fazendo a diferença. Que nossas memórias nunca esqueçam de toda essa terra brasileira que também envia agora donativos, dinheiro e preces para que o Rio Grande do Sul possa se erguer e para que suas façanhas continuem servindo de modelo a toda a terra. Amados irmãos, amadas irmãs, o barco continua, mas só vai continuar se nós formos impulsionados pelo Espírito Santo. Queridos, se esta comunidade quer continuar prevalecendo como Igreja de Jesus para muitas gerações futuras, é preciso, antes de tudo, a convicção de que Jesus Cristo conduz o barco, de que Ele é o nosso único e suficiente Senhor e Salvador. É preciso a convicção de que a desunião pode fazer o barco afundar. É preciso a convicção de que somos um corpo com diferentes membros, onde cada um tem um dom. Estamos fazendo nossa missão. Estamos seguindo em alto mar. Que Deus abençoe todo o trabalho que aqui é realizado. Que Deus abençoe cada grupo, cada atividade que nós temos aqui. Deus abençoe cada família. Deus abençoe cada pessoa. Deus abençoe cada bebê, criança, adolescente, jovem, adulto e idoso. Deus abençoe nossa igreja evangélica de confissão luterana no Brasil. Deus abençoe a nossa presença luterana em Sapiranga. Deus nos abençoe com a renovação pelo seu Espírito Santo, o Espírito da verdade. Deus abençoe o estado do Rio Grande do Sul. E quero terminar dizendo, e que venham muitos e abençoados anos de vida para a nossa comunidade, anos de vida nova. No aniversário da Igreja Cristã no Mundo, celebramos com alegria o aniversário da nossa comunidade, que é o nosso aniversário. E por isso, por mais que sim, estamos diante de situações difíceis, num momento, num contexto difícil, quero dizer com coragem, porque isso nos fortalece. Feliz aniversário, comunidade Vida Nova. E vamos continuar trazendo vida e coisas novas para muitas pessoas. Se não fosse a solidariedade, já lá na época dos imigrantes e até aqui nesses 200 anos, não teríamos essas cidades, não teríamos essas estruturas, escolas, hospitais, igrejas, cemitérios. Temos tudo isso porque o povo se uniu, porque as pessoas se juntaram e um ajudou o outro. Vamos aprender com solidariedade. É unindo forças que a gente vai vencer esse momento. Amém. Convido aqueles e aquelas que podem a se colocarem de pé. E a nós confessarmos o Deus que nós cremos com as palavras do Credo Apostólico, dizendo: creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, o qual foi concebido pelo Espírito Santo.
Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao mundo dos mortos, ressuscitou no terceiro dia, subiu ao céu e está sentado à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde virá para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Cristã, a comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna.